Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre essa passagem do meu livro, né? O livro para quem não conhece, é Gibíblia, né? Uma fábrica de absurdos, né? E está logo na introdução do livro, sabe? Eu acho que é uma coisa que vale a pena talvez estressar, né? Eu acho que algumas coisas desse livro acho que ficou bem legal, né? E acho que vale a pena às vezes estressar, mas lembrando que muito disso aqui já está no nosso canal, né? Com um vídeo, com alguns casos, apresentações dedicadas, como o conceito de escola laica, tem uma live com a professora da Unicamp. Então tem material, né? Tem material para fazer isso, né? Para quem se interessa. Deixa eu colocar isso aqui que aí ajuda a segurar. Eu queria falar para vocês um pouco sobre essa passagem no livro, né? Se vocês pegarem aqui no livro. Lembrando que esses livros estão em formato digital, né? Em formato Kindle, audiolivro. Isso para quem quer ler na hora, não quer esperar, demora em torno de um mês para esse livro chegar impresso, né? Ele está com uma capa diferente agora, fiz uma mudança na capa. Fiz algumas correções também aqui, acaba passando alguma coisa ou outra. Mas eu queria falar para você sobre essa passagem do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Tá aqui o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso aqui tem um vídeo no nosso canal, né? Se vocês procurarem, dele falando isso, né? Isso foi um julgamento que foi feito, né? Sobre se pais, né, que tivessem ou seja, pais que fossem testemunha de Jeová, se eles teriam direito de impedir que os filhos menores de idade recebessem transfusão de sangue. Eu não lembro qual foi o resultado do debate, né? Vocês podem procurar, mas na verdade é um julgamento, na verdade, né? Na Suprema Corte. Eu assisti um pedaço, né? E eu peguei essa parte nesse pedaço e me chamou atenção. Quando o ministro Alexandre de Moraes fala nesse debate, nesse julgamento sobre ateísmo, isso me chamou atenção, né? Não sei se o ministro faz isso com frequência, né? Eu não sei, talvez, mas lembrando que o ministro Alexandre de Moraes tem uma posição um pouco, eu diria, paradoxal, né? Controversa, porque ele também votou a favor dos símbolos religiosos nas repartições públicas. Então, você vê que é uma posição um pouco, eu diria, controversa nesse ponto, né? De um lado, eu acho que teve outros julgamentos também sobre religião, que ele também votou a favor da religião. Então, assim, de um lado, ele fala que claramente que a Constituição consagra o respeito à ausência de qualquer crença religiosa, porque a liberdade religiosa assegura constitucionalmente consagra também o respeito ao ateísmo. Ele usou a palavra ateísmo, né? Aí ele continua aqui, eu tenho, lembrando novamente, no canal do YouTube tem um vídeo inteiro falando, né, mostrando, é um pedaço curto na verdade, eu coloquei como short, né? Não dá nem um minuto, acho que ele falando isso não, mas acho que a fala foi importante, vindo do ministro da Suprema Corte, ele continua, né? Tem também uma postagem de blog, né? Para quem gosta, né, de blog, tem também uma postagem de blog, né, no qual eu falo para vocês também sobre não sei se vai dar para ler, mas lembrando que o livro está em formato digital, né? Aí ele continua aqui, ó. Isso em várias oportunidades é esquecido, né? É esquecido. Eu concordo com ele realmente, né? Eu acho que até ele mesmo esquece, né? Foi bom ter lembrado, né? Mas como ele coloca aqui, muitas vezes esquecido, né? Para quem não conhece o ministro Alexandre de Moraes, ele tem se envolvido muito em polêmicas, né? Porque ele é responsável pelo julgamento do Bolsonaro, ele é responsável pelo o julgamento das fake news, da desinformação. Ele tem sido alvo de ataque do Donald Trump, né, da Suprema Corte norte-americana, que pegou ele como bode expiatório. Vamos lembrar que Donald Trump é um governo cristão, né? É um governo evangélico, né? Às vezes a mídia não fala disso, porque a mídia acho que ela tem muito cuidado com religião. Mas Trump é um governo cristão, né? E dentro da comunidade ateísta, se vocês pegarem esse podcast norte-americano ateísta como The Atheist Experience, que é um podcast que eu falo, Free From Religion, que é outro podcast que eu sigo, você vê claramente que Donald Trump foi eleito não porque ele tinha uma política de Estado, ou que ele tinha uma política de Estado uma política de Estado interessante. Ele foi eleito porque a base dele é cristã. Ele já começou com algumas regras cristãs, como o pacote viés anticristão, que é uma bobajada, né? Que é uma tentativa, supostamente os cristãos estão sendo perseguidos nos Estados Unidos, né? O que é mentira, não tem qualquer base, mas o Trump não se baseia em evidência, né? Ele fala as besteiras, assim, igual o caso do tarifaço, né? De que ele falando que o tarifaço ao Brasil, porque o Brasil tá fazendo caça às bruxas ao Bolsonaro. Ele fala umas besteiras que não tem nada a ver, mas por quê? Ele não foi eleito porque ele fala a verdade, no sentido de evidência. Ele não foi eleito porque ele é uma pessoa que
tem assim, uma pessoa que se baseia em fatos, né? Ele foi eleito porque ele é de base religiosa, né? Cristã, evangélica, né? Ele é, e tem também uma postagem no nosso blog, né, no qual eu comparo o ator do Matrix, né, que tem um nome diferente, eu sempre, acho que é Renu, né, eu nunca lembro o nome dele, mas aquele cara do Matrix, o Neo, né, do Matrix, comparando com o Elon Musk, né? Elon Musk é outro também que os cristãos adoram ele, né? E no Brasil teve até a adoração do bolsonarismo com o Elon Musk. O Elon Musk tem, apesar dele não se declarar cristão, mas ele teve contato com o cristianismo, já elogiou Jesus em inúmeras vezes, então você vê que claramente Elon Musk também tem um alinhamento ao cristianismo, né? Então, aí, o ministro Alexandre de Moraes continua, né, com a palavra esquecida, né? Mas a Constituição consagra a liberdade de acreditar em qualquer fé e também em nenhuma fé, sabe? E ninguém pode ser prejudicado, né, ou favorecido em virtude disso. Só que nós sabemos que isso assim, em geral é uma balela, né? Nós sabemos que é mentira, porque o ensino público, ele valoriza o cristianismo, né? O ensino público valoriza a fé cristã, né? Isso, eu já tive essa experiência, né? Recentemente, quando eu sempre fui muito próximo, eu sempre tentei ser muito próximo da escola estadual onde eu estudei, sabe? Já fui lá dar palestra sobre inteligência artificial, fui falar sobre curso de inglês, sempre fui muito bem recebido. Mas depois que eu comecei a falar sobre ateísmo, eu tenho a impressão de que mesmo as pessoas que me apoiavam, né, que às vezes me davam o apoio necessário, meio que se afastaram, né? Eu tenho essa impressão, talvez seja a impressão errada, mas a impressão de que eles passaram a me ver como inimigo, né? Só porque eu decidi defender a escola laica, né? Ou seja, decidi tentar falar sobre o assunto. Não pude falar sobre o meu livro, que é uma crítica à religião, que é o Ciência para um Cientista, volume 2, né, religião. Esse de Bíblia, com certeza, é sem chance que eu consiga até desistir de disponibilizar na biblioteca uma cópia. Então eu decidi que eu vou trabalhar online, né? Vou trabalhar no YouTube, quem quiser ver, quem quiser assistir, assiste, não vou ficar... eu não sei, eu admiro muito pessoas como a Madalyn O'Hare, né, que é uma pessoa que lutou e tudo pela escola laica, pela separação do Estado, teve vitórias importantes, como a Madalyn O'Hare removeu as orações das escolas, ela conseguiu processar a NASA, mas eu não tenho esse estilo, sabe? Eu acho que... Mas ela pagou o preço caro, né? Ela se tornou a mulher mais odiada da América, né? Por isso, né? Eu já não tenho tanta esperança, né? Eu faço assim, eu faço meu trabalho, escrevo meus livros, faço meus vídeos, mas eu não tenho aquela esperança de querer mudar a mente das pessoas assim rapidamente, sabe? Eu acho que isso pode levar muito tempo. Eu acho que o cristianismo não vai desaparecer do Brasil, né? O Brasil é um país cristão, apesar de que na Constituição não é, né? Mas na prática ele é. E a gente vai ter que conviver com isso, né? Com a fé cristã, né? Falando besteira, né? Um punhado de besteira, e as pessoas, inclusive dentro da sala de aula, sabe? A Bíblia, a entrada da escola, aqui logo no livro, no início do livro, para quem só por curiosidade, deixa eu fazer, não, acho que a marcação, vai fazer a marcação aqui. Logo no início do livro, aqui, né? No início do livro, né, prefácio, né? Logo no início do livro, aqui, eu comento, né? Prefácio, aqui, ó, introdução do livro, né? Logo na introdução do livro, eu já começo falando sobre isso. Aqui, tá aqui logo na introdução, aqui, ó. Logo no início do livro, aqui, introdução, eu já começo falando que onde eu estudei, escola estadual, na entrada, tem um livro aberto, dando uma espécie de boas-vindas, ao menos para quem compartilha da mesma visão de mundo, né? E uma espécie de marcação de território, para quem se opõe a essa visão de mundo, né? Para essas pessoas, o livro dá uma más-vindas, né? Ou seja, ele está marcando território, né? Para as pessoas que não têm a fé cristã, a Bíblia é um livro ameaçador, né? Historicamente é um livro ameaçador, né? Historicamente foi um livro que foi usado para perseguir os chamados de dissidentes, né? Que é o termo usado, dissidentes, ou infiel, ou ateus, né? Que é o termo também usado. São vários termos que são usados, mas são pessoas que não se alinham à fé cristã, né? Hoje, os cristãos ficaram um pouco mais civilizados, né? Eles não podem mais queimar pessoas vivas, né? Não podem mais matar pessoas, mas ainda existe uma tendência muito forte de tentar centralizar, né? Como manter a Bíblia nas escolas, como manter um viés, né, a favor, né, do cristianismo. Então, é isso, pessoal. Por enquanto eu queria falar somente isso, né? Lembrando que o livro está disponível, né, em formato impresso, né, para quem gosta. Eu estou lendo pela segunda vez, né?
segunda vez que eu leio ele, demorei em torno de 4, 5 dias para ler a primeira vez, mas agora estou lendo a segunda vez, estou pegando algumas partes, né, que eu achei interessante, né. Essa capa, eu falei, haverá uma mudança na capa, né, eu tô vendo aqui do preto por trás, deixa eu colocar uma figura aqui atrás aqui também, né. O livro tem em torno de 300, quase 400 páginas, né, mas é um livro com letras grandes, então eu acho que ficou legal. É isso aí, pessoal.